no vídeo de hoje nós vamos discutir matrícula em escolas americanas, mas de uma maneira diferente. Eu não vou falar só sobre a documentação que você precisa para se matricular em uma escola aqui, mas eu vou falar dos materiais e eu vou dar dicas para vocês que eu divido com as famílias que eu faço assessoria para que seja um processo tranquilo, calmo e que você saia da escola sem dúvidas ou perguntas que possam impactar a vida do seu filho numa escola nos Estados Unidos. Então, nós vamos começar de uma maneira bem simples, com os materiais que você vai precisar. A primeira coisa que você vai precisar é uma pasta. E eu vou explicar a utilidade de cada uma. Você vai também precisar de um caderno. Você vai precisar de um estojo com caneta e lápis dentro. Você vai precisar de um fichário. E, por fim, se você tem crianças em idade de alfabetização, você vai precisar de um livro ou um livro de colorir. E antes de eu continuar, eu já quero te fazer um convite para participar do meu grupo no WhatsApp. O número está aqui na descrição. E nesse grupo eu divido dicas, datas, informações importantes para vocês famílias que estão vindo para os Estados Unidos com filhos em idade escolar ou já estão morando aqui nos Estados Unidos. E se você ainda não me conhece, eu sou diretora de uma middle school aqui nos Estados Unidos, na Flórida. Sou mãe e me mudei para os Estados Unidos com 17 anos, então fiz toda a minha carreira acadêmica aqui na Flórida. Então vou voltar para os meus materiais que eu adoro. Uma coisa que eu aprendi assessorando famílias é que o momento de matrícula pode ser um momento de muita tensão. E eu entendo, faz muito sentido. Para algumas famílias é a primeira vez que seu filho está mudando de escola. Para outras famílias é a primeira vez que você está mudando de país. Então, às vezes, mesmo para famílias que falam inglês, como é um momento tenso, a secretária pode dizer alguma coisa que você não entenda. Então, uma maneira para que você esteja mais confortável nessa situação é que você esteja o mais organizada possível. Então, é por isso que eu sento com as minhas famílias e divido com elas essas dicas que eu vou dividir com você hoje. A primeira coisa é você ter um fichário. Nesse fichário, você vai colocar os documentos que você vai precisar para a matrícula. De maneiras gerais, eles são a matrícula em si, atestado de saúde, atestado de vacinas e comprovação de residência. Você vai colocar esses materiais dentro dessa pasta, organizado na ordem específica para cada município. Então, por exemplo, alguns municípios têm a matrícula em papel, outras não. Então, depende. Aí, você vai colocar dentro dessa pasta com divisórias específicas. E eu vou virar ela para o meu lado. Então, aqui, você vai colocar o seu fichário com os documentos que você vai preparar antes de ir à escola. Porque antes de ir à escola, você vai ligar para a escola e falar: "Oi, meu nome é Paloma, eu tenho uma filha, eu quero matriculá-la." Eles vão dizer: "Ok, pode vir amanhã ou pode vir na quarta." Então você sabe que você vai na escola para fazer isso e que os materiais já têm que estar prontos antes. Colocou aqui. Nesta pasta, você também vai levar um caderno com perguntas. Por quê? Apesar da nossa preparação antes da matrícula para as famílias que eu faço assessoria, tem perguntas que eu sempre instruo as minhas famílias a confirmar. Então, por exemplo, eu gostaria de confirmar que a minha filha vai ser matriculada na 3ª série. Eu gostaria de confirmar que o horário escolar é o mesmo que está no website. Eu gostaria de confirmar que sábado vai acontecer uma feira para alunos e pais. Então, dependendo de cada família, tem perguntas que nós discutimos durante a nossa assessoria que eles vão perguntar durante a matrícula. Então, isso vai anotado aqui e você coloca junto com a sua pasta para que você não se esqueça. Você também precisa de uma caneta, porque vão ter várias fichas que você vai ter que assinar. A minha dica é que a caneta seja de cor azul, porque muitos dos documentos em escolas têm que ser assinados com cor azul, eles não aceitam cor preta, tá bom? E você vai levar também, você vai pedir à escola
um cartão de visita da pessoa que está te ajudando. Aqui, como por exemplo, eu tenho meu cartão de visita, como o Principal Paloma, que eu dou para as famílias. E por que isso é importante? Porque como é uma situação muito nova na sua vida, que provavelmente você nunca fez, você pode esquecer de fazer alguma pergunta. Então, por exemplo, outro dia eu estava assessorando uma família e depois da matrícula, eu sempre ligo para confirmar se correu tudo bem. Falei, e aí, correu tudo bem? Paloma, foi maravilhoso, eles ficaram super impressionados que eu tinha todos os documentos preparados. Teve até um momento que ele falou, tá faltando alguma coisa. Aí eu falei para ele, não, tá aí sim. Ele falou, uau, você é muito preparada. Porém, ela esqueceu de fazer uma pergunta. E eu falei, ok, não tem problema, qual o nome da pessoa? Paloma, eu fiquei nervosa, eu não me lembro, ele falou um bando de coisa. Então é muito importante que você pegue o cartão de visitas da pessoa que está te ajudando. Nas escolas públicas e particulares, 100% das vezes eles dão para você esse cartão, mas é muito importante que você peça. Porque, por exemplo, se você está fazendo assessoria comigo, a gente vai se encontrar depois da matrícula, eu preciso revisar com você tudo o que aconteceu durante a matrícula e se tiver alguma pergunta, essa parte é muito importante, tá bom? Então, aqui você tem tudo preparado. Ok, fechou a sua pasta, correu tudo bem. Quando você tem crianças pequenas, o que acontece? As crianças querem muito ver a escola nova, estão muito agitadas e felizes, e elas devem estar para esse acontecimento. Só que esse processo é meio chatinho, ele demora. Então, o que eu observei como diretora de escola e como mãe é que as crianças ficam muito entediadas esperando a papelada ser toda cumprida, tudo ter sido revisado, e elas ficam sentadas no celular. E mesmo no celular, às vezes, elas ficam entediadas. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade para mostrar para vocês alguns livros que muitas famílias que eu faço assessoria ou não me perguntam. Então, eu tenho um livro que se chama Have You Seen My Dinosaur? E esse livro ele tem uma etiqueta aqui muito importante que diz Beginner Book, que é um livro para quem está começando a fazer leitura, ser alfabetizado. O que é interessante sobre esse livro, não só o preço, que ele é muito acessível, é que ele rima. A rima é muito importante quando você está sendo alfabetizado. Então, ter um livrinho novo para mostrar para os seus filhos é muito interessante. Se eles já sabem ler algumas palavras, essa é realmente uma dica que eu dou de coração, porque eu li esse livro com o meu filho e a rima sempre ajuda muito. Então, é um livro que eu tenho muito carinho. Mas se você tem filhos ainda menores, que ainda não sabem ler, então uma coisa que sempre dá certo é um livro de colorir. Mas esse livro de colorir, ele é especial porque ele tem informações sobre números, sobre letras, sobre cores. Então isso é muito importante para as famílias que estão se mudando para cá, porque aos poucos elas vão introduzindo a língua inglesa de maneira ligada à alfabetização. Então essa é uma dica que eu sempre dou para as famílias com filhos pequenos que estão fazendo esse processo de matrícula. Já para as crianças mais velhas e para os adolescentes, eles já têm um papel de ajudar os pais na escolha de aulas, fazer perguntas sobre uso de celular na escola, pedir um tour. Aí a nossa conversa já é um pouco diferente com essas famílias. E é claro, apesar de eu adorar mostrar todos esses materiais relacionados à escola, eu sei que é muita informação. Eu entendo completamente isso. Por isso que eu criei um programa mais especializado para que eu possa dividir com você esse passo a passo de uma maneira mais individualizada para a sua família, onde a gente possa discutir essa documentação, como adquirir, o que se parece, qual a ordem desses documentos especializados ao condado em que seu filho vai estudar. Então, se você quer se comunicar comigo, meu WhatsApp está aqui na descrição. Você pode fazer parte do meu grupo, que vai receber informações sobre educação nos Estados Unidos, ou você pode marcar uma consultoria comigo. E aí a gente vai desenhar a matrícula e o futuro acadêmico do seu filho aqui nos Estados Unidos.